Bom dia a todos. Eu estou aqui com a palavra de Deus na mão, fazendo uma pesquisa. Eu vejo por aí muitas religiões, seita, falando sobre o fim do mundo. Pregaram o fim do mundo, marcando datas para o fim do mundo, colocando medo do Armagedon na mente das pessoas e dividindo família. Sendo que a Bíblia, a palavra de Deus, pessoal, ela nunca marcou uma data para o fim do mundo. As coisas que estão acontecendo em nossa volta, só aponta para uma verdade. Os sinais que a Bíblia mostra do fim do mundo. Jesus falou que nós viríamos relatos de guerra, terremoto num lugar após outro, vista aterrorizante, mas ainda não era o fim. Nação se levantando contra nação, reino contra reino. Isso mostra que a Bíblia, ela é verdadeira. Ela mostra o que ela diz está se cumprindo. Mas uma coisa é certa, pessoal, ela nunca marcou uma data, como essas seitas religiosas marcam. E não quer que você e eu questione. Tem algo errado? Não tem? Aquele que marca uma data para o fim do mundo, segundo a Bíblia, é falso profeta. E ela diz, não vades após ele. Leia aí Deuteronômio 18, capítulo 18, versículos 19 e 20. Quando o profeta falar e a palavra que ele falou não se cumprir nem suceder, essa foi a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou o tal profeta. Então vamos lá ver o que a Bíblia diz sobre o fim do mundo, tão falado aí pelas igrejas, já que a Bíblia diz que ele não tem uma data, quer ver? Vamos primeiro em Mateus capítulo 24. Abra sua Bíblia aí e pesquise sua Bíblia, senhor. Mateus capítulo 24, versículo 36. Não acredite em mim, não. Eu sou uma pessoa simples, assim como vocês, que pesquisam a Bíblia. Também não acredite em seita nem em religiões que mentem para nós e nós não podemos questioná-lo. Por quê? Abre aí a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24. Vamos ver o que a Bíblia diz. Aqui em Mateus 24, 36. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Mateus 24, 36. Abre ela, pesquise sua Bíblia, pessoal. Não seja mais enganado por religiões ou seita, porque o que eles querem é dinheiro, é poder, é ganância. Entendeu? Colocando medo. Olha só o que diz a Bíblia aqui em Mateus 24, 36. O próprio Jesus falando. Leia aí comigo. Olha só o que ele diz. Entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Se nem os anjos do céu sabem, nem o Filho, somente o Pai,
Como é que esses homens podem saber se somos pecadores e falhos, como diz Romanos? Pessoal, não acredite no homem, não acredite nas religiões. Todo aquele que marca uma data é falso profeta. A Bíblia fala. Vamos mais um pouco à frente. Aqui em Atos, capítulo 1. Abre sua Bíblia aí, pesquise sua Bíblia, pessoal. Não confie em ninguém, não confie em religiões. Ela está destruindo a sua família. Assim como destruiu a minha, destruiu a de muitos. E dizem que a gente não pode falar com nossos irmãos, não pode falar com ninguém. Aonde está isso na Bíblia? Isso é antibíblico, isso é desamoroso. Abre a sua Bíblia aí no livro de Atos 1:7. Vamos ver mais um texto. Vamos ver o que a Bíblia ela nos tem ensinado a respeito do fim. Aqui em Atos, pesquise sua Bíblia, não seja enganado. Está na hora de despertar do sono. Está na hora de sair de Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das coisas repugnantes. Olha o que diz Atos 1:7. Abre aí sua Bíblia. Ele lhes afirmou: não vos cabe saber a época ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Porque os discípulos aqui estavam pedindo um sinal. Então, os que havia reunido de consultar: Senhor, será o tempo em que restaurará o reino de Israel? Então, eles queriam saber. Aí Jesus deu a resposta, né? Jesus lhe afirmou: não vos compete saber a época ou as datas em que o Pai estabeleceu por sua exclusividade. Pessoal, mais uma vez a Bíblia mostra que não tem data para o fim do mundo. Toda religião ou seita que marca uma data é mentirosa. Não é eu que estou falando, é a Bíblia Sagrada. Abre só a Bíblia aí, Mateus 24:36, Atos 1:7. É a Bíblia que está dizendo. Toda a religião que marca a data para o fim do mundo é e sempre será falso profeta. Não confie neles. A Bíblia, se vocês leem a Bíblia mesmo, de verdade, vocês vão ver, e no livro de Mateus, principalmente, que muitos falsos profetas saíram pelo mundo afora. Aqui, por exemplo, quer ver? No livro de Mateus, capítulo 7, fala muito desses falsos profetas. Aqui no capítulo 7, versículo 15, acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Pelos seus frutos os reconhecereis. É possível alguém colher uva de um espinheiro ou figo das ervas daninhas? Assim, sendo toda árvore boa, produz bons frutos, mas a árvore ruim dá fruto ruim. A árvore boa não pode dar fruto ruim, nem a árvore ruim produz bons frutos. Toda árvore que não produz
bons frutos é cortada e atirada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os reconhecereis. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus. Mais uma vez, a Bíblia mostra que os falsos profetas serão punidos. Não vades com eles. A Bíblia não marca a data, Senhor. Eu já mostrei isso para vocês aqui. Pesquise, leia e seja honesto para com vocês mesmos. E outra coisa, não deixe de ler João capítulo 2 e 1 João capítulo 3, que fala do amor ao próximo. E também 1 João capítulo 3 fala a diferença dos filhos de Deus e os filhos do diabo. Leia lá. Pratica o amor, pratica a bondade, pois essa é a vontade de Deus. É isso que Jesus ensinou aqui. Depois você leia Mateus capítulo 5, 41 ao 45. É o amor e não o ódio. Vamos viver com mais amor, vamos viver com mais bondade no coração. E assim cumprir as normas de Deus. Você não quer guardar o mandamento de Deus? O mandamento de Deus é guardar e praticar o amor ao próximo. Esse é o ato da religião verdadeira. Abra aí o último texto, Tiago 1, 26. Quando você abre Tiago 1, 26, vai apresentar cada um de nós a religião verdadeira. E a religião verdadeira é essa aqui de Tiago. Abre aí a sua Bíblia, no livro de Tiago 1, 26. Tiago diz assim, a religião pura, imaculada, do ponto de vista de Deus e Pai é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas tribulações e manter-se sem mancha do mundo. Pratica o amor ao próximo, pratica o bem, e assim você estará fazendo a vontade de Deus. Antes que venha aquele dia que arde como gangrena, como diz Abacuque. Seja feliz com a sua família. Seja feliz praticando o amor ao próximo. E não siga mandamentos de homens. E outra coisa que a Bíblia nos mostra também, que Deus não mora em templo feito por mãos humanas, mas Ele mora no próprio céu. E lembre-se, a verdadeira religião é praticar o amor. E a religião pura, ela pratica o amor. Porque a verdadeira igreja somos nós. A verdadeira igreja somos nós reunidos, não um templo construído. Né? É como se fosse uma casa. Aqui é uma casa. Simplesmente uma casa. A igreja, na verdade, somos nós. Não disse Jesus em Mateus, aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então a igreja, somos nós que temos fé em Deus. Então, continue estudando a Bíblia e não seja mais enganado por religiões ou seitas. Um abraço a todos e fiquem na paz de Deus.